Olá pessoal, professor Carlos Oliveira. Hoje nós faremos a correção da semana 5 do PET 2, Filosofia, segundo ano. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, assim nós gravaremos novos vídeos. Vamos fazer a leitura desse breve resumo da atividade que foi trabalhada nessa semana, discurso e o mito na construção da identidade. Com esta aula, você pôde perceber que os discursos míticos não são coisa do passado distante, mas estão diretamente associados a quem nós somos no presente. Boa parte do modo como interpretamos a realidade, dos posicionamentos que temos, e inclusive das decisões que tomamos, tem como ponto de partida um conjunto de mensagens míticas e não lógicas. Os discursos, a partir dos quais justificamos nossos hábitos e preferências, que referenciam a nossa personalidade e que definem a identidade que assumimos ao longo da vida, não se baseiam em argumentos racionais. E isso torna a filosofia ainda mais importante na vida da gente, porque ela serve como um filtro que vai permitir o refinamento desses discursos. Assim, diminuímos o risco de vivermos no piloto automático, o que seria uma vida bem sem graça. Vamos combinar. Galera, resumidamente, qual que é a ideia? Os mitos não são apenas aquelas histórias contadas há tempos atrás, há milhares de anos atrás. O mito, na atualidade, é todo discurso, toda atitude, todo modelo de vida, de crença, que não se baseia na razão. Principalmente nesse mundo virtual em que vivemos, e ainda mais agora nesse momento de pandemia, com essas fake news, com essas notícias falsas, essa questão do mito, da crença de seguir de forma cega determinadas premissas e ideias, sem fazer uma análise racional, sem fazer um paralelo com a ciência, evidencia a grande necessidade que temos de nos aproximarmos da filosofia e da ciência para pautarmos as nossas vidas, as nossas decisões em argumentos que encontrem base na realidade, em dados concretos formulados a partir da ciência e a partir da análise racional. E fazer isso, principalmente nos dias que vivemos, é uma questão de vida ou morte. Dito isto, vamos analisar o que se pede. Questão número 1. Reflita sobre os dois textos a seguir. Texto 1. O ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá. Anaxímenes de Mileto. Texto 2. Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Basílio Magno. Filósofos de diversas épocas procuraram explicar racionalmente a origem do universo. O que as teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e Basílio Magno, pensador medieval, têm em comum? Vamos analisar, pessoal. Letra A. As duas têm origem nos mitos das civilizações antigas. Errado, né, galera? Principalmente em relação ao primeiro texto de Anaxímenes, que não tem nada a ver com mitos antigos, beleza? Letra B. Ambos propõem um princípio originário para o mundo. Vamos analisar as outras. Letra C. As duas defendem que Deus é o princípio de todas as coisas. Também não, né, pessoal? Apenas o segundo texto de Basílio Magno defende essa premissa de que Deus é a origem das coisas. Para Anaxímenes, pelo contrário, é o ar. Letra D. As duas rejeitam as teorias de filosofias da religião. Também não, né, pessoal? Apenas o texto 1 de Anaxímenes atende a essa premissa, né? Rejeita as ideias religiosas e míticas, enquanto que o texto 2 se baseia exatamente em filosofias religiosas. Letra E. Ambas são baseadas nas ciências da natureza. Também não. Apenas o texto 1 de Anaxímenes de Mileto se baseia na ciência, haja vista ele fazer parte da corrente filosófica naturalista, no sentido de que estudava a natureza, a physis, beleza? Então, pessoal, apenas a letra B atende aqui corretamente essa atividade, né? Ambas propõem um princípio originário para o mundo. No texto 1, Anaxímenes sugere ser o ar e ele chega nessa conclusão por meio da observação racional, e o Basílio Magno sugere ser Deus o princípio criador de todas as coisas,
E para isso, obviamente, embora ele faça um esforço racional, ele usa como base textos e ideias religiosas e míticas para chegar nessa conclusão. Beleza? Questão número 2. Identifique e registre 2 características que você percebe em si mesmo e que não são resultado de um esforço racional. Galera, essa questão número 2 é totalmente particular, depende muito das suas características. Entretanto, lembremos-nos do que eu disse no início. Você pode considerar como sendo mítico, como sendo não racional, tudo aquilo que você faz sem fazer uma análise racional, certo? Partindo dos seus sentimentos, da sua imaginação. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas do que seria um esforço não racional, beleza? Por exemplo, a paixão pelo time de futebol, a crença em Deus, o vício em redes sociais. São exemplos aí bem presentes na maioria dos brasileiros. A questão número 3, agora faça o exercício inverso. Identifique e registre 2 características suas que sejam resultado das decisões que você tomou depois de pensar bastante sobre o assunto. Então, galera, agora está pedindo o contrário, que você registre 2 características pessoais suas que são baseadas na razão, ou seja, ao contrário das anteriores, estas você pensa primeiro para depois agir dessa forma, beleza? Então, vou deixar aqui também algumas dicas, sugestões do que vem a ser características e atitudes pautadas na razão. Por exemplo, escolher um estilo de vida saudável é pautado na razão, porque a princípio não causa nenhum prazer, por exemplo, uma pessoa ir para a academia, praticar atividade física, de imediato, de início, na verdade, causa desprazer, né? Desconforto, mas devido a um critério racional, a pensar no futuro mais saudável, a pessoa toma esse estilo de vida. Ter uma vida organizada, disciplinada, também é outro exemplo de atitude e estilo de vida que se pauta na razão, porque se você for organizado e disciplinado, sem dúvida você vai colher melhores resultados. E por fim, observar e aprender com os erros dos outros, também é uma outra característica, outro estilo de vida que se pauta na razão. Como diria Platão, o homem inteligente aprende com seus próprios erros e o homem sábio aprende com os erros dos outros. E eu acrescento que o homem tolo não aprende com nenhum dos erros. Espero ter ajudado e se te ajudou, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, assim nós gravaremos novos vídeos. Até a próxima, galera!